Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei analisar as questões de geografia da prova da Unicamp ano 2025. Lembrando que, quando eu falar ano 2025, é o ano referente ao acesso à universidade. Espero que vocês gostem dos comentários. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então vamos à primeira questão. Nada melhor do que começar a análise mostrando aqui a logomarca da Unicamp. Vamos à primeira questão. Em termos cartográficos, o conceito de escala é fundamental para qualquer tipo de representação espacial, dado que toda visualização gráfica é elaborada com base em uma redução do mundo real. Dessa forma, dependendo da escala adotada, tem-se no mapa uma generalização da informação. Generalização esta que leva em conta o objetivo pretendido. A figura a seguir ilustra essa relação entre a escala adotada e o nível de generalização da informação no mapa. Então nós temos aqui relação entre escala, área do mapeamento, detalhamento da informação e generalização. Lembrando que mapas que adotam escalas grandes são aqueles que oferecem maior riqueza de detalhes. Mapas que são trabalhados com escalas pequenas são aqueles que menos detalhes fornece ao observador. Então você tem que partir dessa premissa que a escala é uma relação entre o tamanho de uma determinada área e a sua representação no mapa. Sendo assim, tendo em vista seu conhecimento sobre cartografia, informações do texto e análise da figura, assinale a alternativa correta. Atlas escolares apresentam mapas com escala menor e pouca generalização. De fato, os atlas escolares trabalham com escalas muito pequenas, até mesmo porque, para que os continentes, até mesmo o planisfério, eles possam ser representados no mapa. O objetivo dos mapas que figuram nesses atlas é a representação espacial de diferentes variáveis físico-naturais, demográficas e socioeconômicas, acessíveis a um público bastante diversificado. Então, quando você fala assim, que o atlas escolares apresentam mapas com escala menor e pouca generalização, ora, você tem nos atlas escolares mapas que abordam, portanto, aspectos físicos naturais, como relevo, clima, vegetação, hidrografia. Você tem os mapas demográficos, que retratam a distribuição da população no espaço geográfico, por exemplo. Você tem mapas de cunho econômico, que abordam as áreas extrativas. Você tem mapas que identificam a distribuição espacial da indústria, mapas que identificam as áreas destinadas a atividades agropecuárias. Então você tem uma generalização muito grande, razão pela qual essa afirmativa está errada. B. Os mapas elaborados para estudos de impactos ambientais, estudos estes aplicados a projetos de infraestrutura, precisam ter escala maior e, consequentemente, menos generalização dos dados.
pois a intervenção do território deve minimizar impactos ambientais. Essa afirmativa está correta. Então, se você vai analisar os impactos ambientais numa determinada área, consequentemente, o mapa que será elaborado a partir daí deverá utilizar escalas grandes, porque mapas feitos com escalas grandes permitem você obter uma maior riqueza de detalhes do espaço que está sendo representado. Venha a ser ele o espaço natural ou o espaço geográfico. Então, a resposta correta é a letra B. Atlas C. Escolares apresentam mapas com escala maior e menos informação. Não, escala menor. Menos informação está correto. O objetivo dos mapas que figuram nesses atlas é a representação espacial de diferentes variáveis, físicos, naturais, demográficas, socioeconômicas, que sejam acessíveis a um público bastante especializado, um público de uma forma geral, constituído por professores, constituídos por alunos, é dentro desse contexto. D. Os mapas elaborados para estudos de impactos ambientais, estudos estes aplicados a projetos de infraestrutura, precisam ter escala menor. Claro que não, precisam ter uma escala maior, para que você tenha maior riqueza de detalhes da área que está sendo representada e dos estudos que poderão ser elaborados nessas áreas. E, consequentemente, mais informação. Claro que não, mapas com escalas pequenas apresentam pouca informação, pois a intervenção no território deve minimizar impactos ambientais. Vamos para a questão de número 2. Para além das guerras Rússia, Ucrânia, Israel, Palestina, estão em curso em quase todos os continentes conflitos que retratam mutações geopolíticas aceleradas. Há um movimento de redefinição de fronteiras até então reconhecidas pela comunidade internacional e, de certo modo, protegidas por um complexo arcabouço normativo. Na América Latina, por exemplo, a Venezuela reivindica da Guiana a região de Essequibo, cujo limite fronteiriço foi definido há 125 anos. Tendo em vista seus conhecimentos e considerando o texto anterior, é correto dizer que a fronteira entre países é essencialmente geométrica? Não, não é essencialmente geométrica. Trata-se de uma linha demarcada por formas geográficas, tais como muros, cercas ou vias de circulação. Isso até pode ser utilizado e é, em algumas áreas, mas faz parte do contexto de demarcação das fronteiras, mas as fronteiras não são exclusivamente de caráter geométrico. B. Política, correto. Trata-se de uma zona definida por meio de disputas e acordos internacionais pelo direito de uso de um determinado território, correto. E as fronteiras, elas podem ser demarcadas por um rio, podem ser demarcadas pela crista de serras, cadeias de montanhas, podem ser demarcadas também por paralelos, meridianos, enfim. Então, resposta correta, a letra B. Natural, trata-se de uma linha demarcada por meio de marcos geográficos, tais como rios, mares, lagos, geleiras e montanhas. Marcos geográficos, né? Marcos geográficos, rios, mares, lagos, geleiras, não. Montanhas, sim. Você vai determinar, consequentemente, limites entre países, entre territórios. Mas as fronteiras não são exclusivamente de caráter natural, até mesmo porque as fronteiras provêm de acordos políticos firmados entre os Estados-nações. D. Técnica, trata-se de uma zona definida por tratados e convenções locais que protegem a soberania do Estado-nação. Técnica não, é de cunho político, não de cunho técnico. Então a resposta correta, mais uma vez, letra B de dado. 3. Os 10 maiores produtores de grãos de cacau no mundo.
Aqui nós temos Costa do Marfim, Gana, Indonésia, Equador, Camarões, Nigéria, Brasil, Peru, República Dominicana e Colômbia. Originário do continente americano, o cacau pôde se difundir em regiões africanas com características naturais similares às encontradas na América do Sul. De tal modo que, na atualidade, o continente africano se tornou o maior produtor e exportador de cacau do mundo, sendo elo fundamental dos circuitos espaciais de produção, distribuição e consumo do chocolate no mundo. Indique a principal região cacaueira do continente africano, associando-a às condições socioambientais de produção. Letra A. África Ocidental, na costa do Golfo da Guiné, em áreas de floresta equatorial tropical, cultivo sob forte custo ecológico e colheita manual. Correto. Golfo da Guiné, se você fizer o desenho da África, é aqui, ó. Pega aqui o lado do Atlântico, a costa do Atlântico. Olha aqui o dedo fazendo o desenho, África Setentrional, aí você tem aquela curva aqui embaixo. Então esses países que estão aqui embaixo, nessa curva, você tem Nigéria, Costa do Marfim, Togo, Gana, Burkina Faso e outros países ali daquela região. Então o cacau ele foi introduzido ali pelos colonizadores europeus que dessa forma contribuíram para que o continente africano se transformasse no principal produtor de cacau do mundo. Agora, o que o cultivo do cacau gera? Ele tem promovido o desmatamento, porque o cacau, apesar de ser uma árvore de pequeno porte que cresce sob sombra de outras árvores, foram desenvolvidas técnicas que permitem agora você produzir o cacau fora de áreas de sombra. Então, além disso, também você tinha o desmatamento que antecedeu essa técnica, que gerou impactos no ecossistema, erosão do solo, desaparecimento de espécies de animais, tá entendendo? Assoreamento dos rios, enfim. E a colheita é manual, ok? O cacau utiliza a colheita manual em qualquer parte onde ele está sendo cultivado no mundo, esse tipo de colheita é feita. Então a resposta correta, letra A. B, África Setentrional. África Setentrional é o norte, é a região que é dominada pelo deserto do Saara. O cacaueiro é uma árvore típica de climas tropicais quentes e úmidos. Tropical quente e úmido, equatorial quente e úmido. Então, na costa do Estreito de Gibraltar, ali o clima é mediterrâneo. Áreas de floresta mediterrânea, cultivo com manejo sustentável da floresta e colheita mecanizada, totalmente errado. C. África Ocidental, na costa do Golfo da Guiné, em áreas de floresta mediterrânea. Floresta mediterrânea, áreas que têm bosques de florestas mediterrâneas, na África é lá no norte, na área banhada pelo mar Mediterrâneo. Descarta. Cultivo com manejo sustentável da floresta e colheita mecanizada. Manejo sustentável, ele evita a degradação do solo, ele evita a destruição de ecossistemas. Manejo sustentável é a agrofloresta, é a agricultura sintrópica. Não é o caso daquilo que está sendo desenvolvido no continente africano. D. África Setentrional, na costa do Estreito de Gibraltar, mais uma vez errado. Em áreas de floresta equatorial tropical, lá em cima o clima é mediterrâneo, a vegetação é mediterrânea, totalmente errado. Cultivo sob forte custo ecológico e colheita manual. Então, resposta correta, letra A. Questão de número 4. Os escudos cristalinos são constituídos por rochas de idades pré-cambrianas que foram soerguidas e expostas. Essa estrutura geológica não sofreu deformação no Éon Fanerozoico, período geológico iniciado há 543 milhões de anos e que se estende até o presente. Então, o que a gente pode chamar também de era fanerozoica reúne as eras paleozoica, mesozoica e cenozoica, ok? Suas áreas são exploradas em todo o mundo por concentrarem recursos naturais em grande escala. A figura a seguir apresenta a extensão dos escudos cristalinos nos diferentes continentes.
Então aqui nós temos a representação. Os escudos cristalinos são formados por rochas ígneas, são magmáticas, e metamórficas, correto. Apresentam combustíveis fósseis, errado. Combustíveis fósseis você vai encontrar em terrenos sedimentares, bacias sedimentares, a exemplo de petróleo e gás explorados pela indústria petroquímica. B, sedimentares, errado. Terrenos cristalinos, eles são formados por rochas magmáticas e metamórficas, não sedimentares. Apresentam jazidas de combustíveis fósseis, não. Terrenos cristalinos apresentam minerais metálicos, minério de ferro, manganês, ouro, níquel, cobre e por aí vai. A exemplo de petróleo e gás, jazidas estas exploradas pela indústria siderúrgica, pela indústria ligada ao setor do petróleo, no caso aí, né? Outro erro absurdo. Ígneas e metamórficas apresentam jazidas de minerais metálicos explorados em larga escala pela indústria siderúrgica, correto? Então, quando se fala em era pré-cambriana, arqueozoica e proterozoica, você estabelece uma associação à metalogênese, à formação dos minerais metálicos, razão pela qual essa afirmativa está 100% correta. D, sedimentares, mais uma vez errado. Terrenos cristalinos se formam em rochas cristalinas, consequentemente apresentam jazidas de minerais metálicos. Terrenos sedimentares concentram fontes de energia de origem fósseis, petróleo, gás natural, carvão mineral, xisto betuminoso e por aí vai. E não metálicos explorados pela indústria petroquímica. Então, questão 4, resposta C. Vamos a esse texto que é utilizado para responder as questões 5 e 6. Leia o texto e observe a figura a seguir para responder as questões 5 e 6. Os meses de abril e maio de 2024 foram marcados tanto pela ocorrência de ondas de calor que elevaram acima da média as temperaturas em estados das regiões centro-oeste, sudeste e parte do sul, quanto pela ocorrência de precipitações intensas e concentradas que desencadearam alagamentos, inundações e movimentos gravitacionais de massa no Rio Grande do Sul. Essas regiões são marcadamente urbanizadas, abrigando grande contingente de população brasileira que vive em cidades agora sujeitas à incidência de eventos extremos. Frente a esse cenário, são imprescindíveis no enfrentamento dos problemas a curto, médio e longo prazos as ações de planejamento territorial. Aqui nós temos em vermelho áreas com temperaturas com mais de 5 graus acima da média, em laranja áreas com temperaturas entre 3 e 5 graus acima da média. Esse traço azul com triângulos representa o avanço de uma frente fria. A letra A, um centro de alta pressão atmosférica. A letra B, um centro de baixa pressão atmosférica. A presença desse centro de alta pressão contribuiu para o surgimento de ondas de calor em diversas ocasiões no ano de 2023, no ano de 2024, enfim, não só nessa região, como em outras partes do Brasil. E os centros de alta pressão normalmente bloqueiam a passagem das frentes frias e concentram a instabilidade nessa zona de bloqueio, porque gera o estacionamento das frentes frias, criando as condições ideais para a formação de sistemas de tempestades que foram responsáveis pelas chuvas torrenciais que causaram enormes inundações no Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina, deixando um rastro de destruição. 5. Considerando os fenômenos meteorológicos atuantes no Brasil e tendo em vista as informações do texto e da figura anterior, pode-se afirmar que a ocorrência das, letra A, precipitações extremas no período apresentado ficou restrita ao Rio Grande do Sul, pois a frente fria não avançou por conta do bloqueio decorrente da baixa pressão
em direção ao interior do país. Bloqueio decorrente da alta pressão. Isso é que está dando o erro afirmativo. B. Ondas de calor no período está associado a eventos de precipitação extrema, pois altas pressões atmosféricas dão origem a nuvens de tempestades que formam as frentes frias. Errado. Quando a pressão atmosférica está alta, o ar que se encontra na alta camada da troposfera exerce o movimento de subsidência, descida, pressionando o ar quente sobre a superfície e inibindo a formação de nuvens de chuva. C. Precipitações extremas no período ocorreu no centro das áreas de alta pressão. Não, no centro das áreas de baixa pressão e de baixa pressão, sendo que nas bordas desses sistemas se formaram as ondas de calor com tempo seco e temperaturas altas. Na borda dos centros de alta pressão, não. No interior, você observa que o mapa, uma vasta área sob domínio de um centro de alta pressão, de uma área anticiclonal que gerou esse bloqueio atmosférico e essa onda de calor. Então, restou como afirmativa correta: ondas de calor têm origem na formação de zonas de alta pressão. Essas zonas, além de formarem tempo seco, e nesse caso temperatura elevada, bloqueiam o avanço de frentes frias para o interior do país. Portanto, resposta correta, letra D. Vamos à questão 6, que também tem por base os dados do texto e o mapa. No contexto dos eventos extremos ligados às inundações, aos alagamentos e aos movimentos gravitacionais de massa, que provocam deslizamento de barreiras, escorregamento de encostas, enfim. Nas grandes cidades e metrópoles brasileiras, é possível afirmar que são necessárias iniciativas de planejamento territorial com programas e metas de abrangência nacional. Tais iniciativas devem envolver, portanto, uma ação. Letra A. Normativa de responsabilidade do ente municipal que define e custeia as estratégias para enfrentar fenômenos urgentes. Devem também se apoiar na política nacional de proteção e defesa civil e nos indivíduos que se voluntariam. Então você tem aqui uma questão normativa? Não. É uma questão sistêmica de responsabilidade dos três entes federativos. Por quê? Tem que ser uma ação conjunta de políticas que envolvam os governos federal, estaduais e municipais. Então tem que ser sistêmica. Ação esta que dê conta de enfrentar os graves problemas urbanos ambientais do país, a participação popular e o cumprimento da função social da cidade são instrumentos importantes. Aqui você tem pragmática, não, de responsabilidade dos entes estaduais e Distrito Federal, e que dê os entes municipais. Você descarta para a gestão metropolitana. Esses entes contratam equipes técnico-científicas de organizações não governamentais, conforme previsto no Estatuto da Cidade? Também não. Setorial? Não. De responsabilidade do ente federal? Não. Responsabilidade dos três entes, federal, estaduais, municipais. Esse ente, conforme estabelecido no Estatuto da Metrópole, prevê um orçamento destinado a possíveis deslocamentos massivos da população metropolitana a áreas rurais em curto prazo. Então, na verdade, o que você tem dentro dessas políticas públicas que existem, mas muitas vezes são ignoradas pelo não cumprimento daquilo que está estabelecido, é exatamente, vamos dizer, o negacionismo ou a falta de vontade política em cumprir as normativas necessárias para evitar ou mitigar os eventuais impactos gerados pelos extremos climáticos, sejam eles provocados por inundações, sejam eles provocados por secas. Então, a resposta correta, a letra B.
Questão de número 7. O mar contém uma grande quantidade de recursos vivos e não vivos. Não vivos são minerais, também petróleo, gás natural, por aí vai. E por isso se torna cada vez mais um espaço de disputa no contexto global. O Estado brasileiro vem utilizando o termo Amazônia Azul em analogia com a Amazônia Verde, para com isso designar uma extensa faixa oceânica costeira do Atlântico Sul de elevada importância para o país. Essa faixa conta com grandes reservas de petróleo, do pré-sal, elevada biodiversidade e outras riquezas naturais. A figura a seguir apresenta a compartimentação do espaço marítimo brasileiro. Nós temos aqui o desenho, aqui em cima a plataforma continental, aqui em cima o talude, a área de encosta, e aqui em cima as regiões mais profundas, que nós chamamos de regiões abissais ou pelágicas. Considerando o espaço marítimo brasileiro e tendo como referência o traçado da linha da costa, é correto afirmar que o Brasil tem o controle da plataforma continental estendida, mas não o direito exclusivo de exploração econômica dos recursos do limite do mar territorial. Errado. Os recursos existentes no mar territorial, que tem, na verdade, 12 milhas náuticas, são de exclusividade da federação. E os recursos que estão na zona econômica exclusiva, que tem 200 milhas náuticas e que agora está sendo estendida para 350 milhas náuticas, também o nome já diz, zona econômica exclusiva, são de direito internacional de exploração do Brasil. Então, afirmativa errada. Soberania de exploração de recursos em toda a extensão da área da plataforma continental, conforme os tratados internacionais sobre o direito do mar. Em toda a plataforma continental, conforme os tratados internacionais, depende da largura da plataforma continental de um determinado país. Então, essa questão de direito à exploração de todos os recursos contidos na plataforma continental, isso aí é dúbio, ou seja, não cabe dentro do contexto dessa questão. O controle das águas em alto mar com autorização das Nações Unidas, ampliando a exploração para além do limite da zona econômica exclusiva? Não. A exploração, ela se limita à zona econômica exclusiva e todas as águas internacionais, a exploração econômica é livre para qualquer nação. Então, errado. D. Soberania sobre a área do mar territorial e detém o direito de exploração e de uso dos recursos até o limite da zona econômica exclusiva. Resposta correta, letra D. Inclusive no canal Geogênio tem uma aula sobre essa questão. Moçada, espero que vocês tenham gostado dos comentários. Dê aquela forcinha, dê aquele like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal para os seus amigos e parentes e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Esses comentários foram gravados no dia 18 de novembro de 2022. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!